Eu quero, nessa manhã, pedir para você abrir no livro de Gênesis, no capítulo 37, a partir do verso 12. Quero falar nessa manhã sobre o tema mente para governar e coração para servir. Mente para governar e coração para servir. Gênesis capítulo de número 37 vai falar da história de José. Diz o seguinte: quando José tinha 16 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, e sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e trazia má notícia dele e de seu pai. José era aquele menino tipo assim: olha pai, o fulano quebrou. Ele era aquele que entregava, porque todo mundo faz arte, e quando o pessoal fazia arte, José ia lá e entregava, né, os irmãos deles. Vai vendo. Ora, Israel amava mais José do que os outros filhos, porque eram filhos da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talá de mangas comprida. Então o pai de José tinha o preferido dele, né? A gente que tem mais de um filho, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não transpareça para os outros que a gente gosta mais de um do que do outro. Mas o pai de José não, ele deixava bem claro que gostava mais de José do que os outros meninos. E aquilo que acontecia, o que acontecia? Havia um ciúmes, né? E outras vezes assim, uma coisa muito interessante é quando os pais, eles começam a comparar um filho com o outro. Olha, você vê o seu irmão, que ele fez? Ou comparar o seu filho com o filho de outra pessoa. Você vê o filho de fulano como ele é comportadinho? Você já fez isso? Sem maldade nenhuma, né? Isso estraga as crianças. Mas vamos lá, né? Quando os seus irmãos, quando os seus irmãos, versículo 4, viram que o pai amava mais José do que os outros filhos, odiaram José e não podia nem sequer falar com ele de uma forma agradável. E José teve um sonho e contou os seus sonhos. Por isso, odiaram José ainda mais. Preste atenção uma coisa, irmão. Eu estou aqui só lendo, já eu vou pregar. Nunca conte seus sonhos para a pessoa errada. José teve um sonho e foi contar para os irmãos, e os irmãos, diz a Bíblia, que começaram a odiar José mais ainda. Construa os sonhos que Deus te deu em segredo, e deixe que quando a construção estiver feita, todo mundo vai ver. Porque o sonho que Deus te deu, talvez seja impossível para mim fazer, mas não impossível para você. E aí quando você me conta, o que eu vou falar? Olha, irmão, eu já vi muita gente fazer isso e não deu certo. Inclusive eu mesmo tentei fazer isso e não deu certo. Mas por que não deu certo? Porque não era um sonho meu. Deus não deu esse sonho para mim. Deus deu esse sonho para você. Então você quer abrir um negócio?
Se for contar, conta com alguém que você sabe que ama, que vai amar quando você se dá bem. Porque você sabe qual é o problema do invejoso, irmão? O problema do invejoso é que ele está tranquilo, né, com a miséria dele. Mas quando alguém começa a se dar bem, ele começa a ter inveja. Mas ele não tem inveja, não por a pessoa, por ele não ter. Ele tem inveja por a pessoa estar bem. Então invejoso é isso. Ele tem inveja, não porque ele não tem. Ele pode passar a vida inteira sem ter algo. Mas se ele descobrir que alguém vai ter, o que ele faz? Ele vai ter inveja. Olha um exemplo muito interessante. Há muito tempo atrás, quando eu estava começando na fé, eu e um amigo meu, o Josimar, nós prestamos concurso para ser carcereiro. E ele foi fazer prova para um lado, e eu fui fazer prova para o outro lado. E aí, a gente fez a prova e esquecemos. Só que aí depois veio para mim a minha resposta. Eu não passei. E beleza, não passei, vida continua. Continuei minha vida tranquila. Não fiquei chateado de maneira nenhuma por eu não ter passado. Mas passou um tempo, veio a resposta dele. Ele passou. E quando ele começou a contar isso lá na igreja e contar para mim, meu irmão, eu fiquei com uma raiva tão grande. Mas por que ele passou? Porque o problema não era eu não ter passado, o problema era ele ter passado. Você está entendendo? Então José, a Bíblia diz que ele teve um sonho, contou para os seus irmãos o sonho, e os seus irmãos começaram a odiar ele mais ainda. E aí ele fala assim, eu peço que vocês me ouçam. Sonhei que estava amarrando o feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou com o pé em pé, enquanto o feixe de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então o irmão lhe disseram, você pensa mesmo que irá governar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? Imagina aquelas pessoas que vieram de uma família humilde, de uma família que está assim, acostumado, né, a viver uma vida humilde, assim, no raso mesmo. Está tudo tranquilo. Aí alguém tem um sonho da família deles lá, e diz assim, não, eu vou sair dessa situação. Eu não vou ficar recebendo Bolsa Família pro resto da vida, não. Eu vou ser um grande empresário. Aí a pessoa fala assim, você pensa que você vai ser melhor do que a gente? Você está achando que você é quem? Porque todo mundo quer colocar você no mesmo quadrado dele, até os nossos parentes. Eles estão acostumados com a miséria deles, e quando a gente se dá bem, você fala assim, você acha que você é mais importante do que a gente? Só porque você agora está trabalhando num lugar diferente? Então preste muita atenção em quem você conta os teus sonhos. Então eu quero falar nessa manhã sobre mente para governar e coração para servir. José, ele tinha uma família complicada. No capítulo 34 de Gênesis, nós lemos que uma irmã de José, ela foi violentada, ela foi estuprada, né? No capítulo 35, né? A Bíblia diz que o irmão mais velho de José, chamado Rubem, manteve uma relação sexual com a sua madrasta. Olha que família que José estava se metendo. No capítulo 35 de Gênesis, né? Raquel, a mãe de José, morreu ao dar à luz ao seu irmão Benjamim, e José ficou órfão de mãe. No capítulo 38 de Gênesis, aconteceu um fato terrível. Judá, um dos irmãos de José, teve um filho com a Tamar, que era a sua nora. Que família complicada.
O ambiente que José cresceu é um ambiente totalmente desestruturado. José é a prova de que mesmo crescendo em um ambiente hostil, mesmo crescendo em um ambiente disfuncional, é possível você ser o ator da sua história. O Augusto Cury fala sobre isso, que nós devemos ser o ator principal da nossa história. Não é o que acontece na nossa vida que define quem nós somos, mas é o que nós fazemos com aquilo que aconteceu na nossa vida. Aquilo que aconteceu na sua vida não define quem você é, mas como você reage àquilo que aconteceu na sua vida, isso vai definir quem você é. Amém? A história diz que José passou por algumas estações na nossa vida. E estações, quando a gente fala estações, estações não é um lugar aonde você fica. A estação, ela vem e ela passa. Nós estamos agora em que estação mesmo? Inverno? Estamos no inverno. Mas daqui a pouco a estação do inverno vai passar, vai entrar o que? O outono? Primavera. Depois vem o verão. E por aí vai. Então a estação, ela vem e passa. Na nossa vida não é diferente. Vai ter situações na nossa vida que ela vai vir, vai ser estação boas. Mas preste atenção, até as estações boas, ela vem e passa. E vai entrar estações mais ou menos. E vai entrar estações ruins. Mas não é nessas estações que nós construímos a nossa casa, a nossa vida. Mas a nossa vida, ela é construída de estação a estação. A vida, ela nunca é uma vida linear. Eu sempre estou falando daquela questão do médico lá, quando você vai no hospital e vê alguém na UTI, aquele aparelho que já até me falaram um dia, é isso? Eletrocardiograma, é isso? Falei! Eletrocardiograma. Você vai lá e você vai visitar a pessoa e o negócio está assim, ó. Não é isso? E quando você olha aqui, está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima, está lá embaixo, você fica feliz. Por quê? Porque se tiver de uma forma linear, você sabe que aquela pessoa querida sua, ela morreu. Se a sua vida tiver de uma forma linear, irmão, você está sendo um The Walking Dead. Você está vivo, mas está morto. Porque a nossa vida é exatamente isso. Você está lá em cima, você está lá embaixo. Você está lá em cima, você está lá embaixo. Então você nem fica lá em cima sempre, mas você também não fica lá embaixo sempre também. Por quê? Porque a nossa vida é exatamente isso, feita de altos e baixos, tempos e estações distintas faz a história do ser humano. A vida nos surpreende com situações que não escolhemos, não pedimos, não desejamos e muitas vezes não entendemos. Tem coisas na nossa vida que nós não entendemos. E a nossa vida, eu costumo dizer que ela é um quebra-cabeça. E o quebra-cabeça, quando você pega as peças assim, você não, a não ser que você, mas se você pegar um quebra-cabeça de alguém que não te deu a imagem ainda e falar assim, monta esse quebra-cabeça, vai ficar meio confuso. É assim ou não? Então a nossa cabeça, a nossa vida, ela é como se fosse um quebra-cabeça de uma história que nós não conseguimos saber ainda como que é. O quebra-cabeça que a gente joga com os nossos filhos, a gente sabe exatamente o que a gente quer montar.
Mas o quebra-cabeça da vida, só quem sabe o final é Deus. E a Bíblia diz que o nosso final em Deus, ela é melhor do que o nosso começo. Mas nós não entendemos. Por exemplo, a minha mãe morava aqui em Santo André, e ela saiu meio que corrida, teve que sair corrida por N histórias que aconteceu, com o meu pai perseguindo ela. E o que a minha mãe fez? Tinha eu, a minha irmã Sandra, e tem o meu irmão. O nome dele é diferente, acho que eu nunca vi o nome, Suzidan. Você já ouviu alguém chamado Suzidan? E eu nem sei o que significa isso. A minha mãe me pegou, fugindo do meu pai, pegou o meu irmão, e ela, como a minha irmã era criança, era bebê, e naquela época, ela foi de trem. Eu lembro de você passar uma semana de trem, aí você parava em uma estação em Minas, né, ficava um dia lá na estação, com um monte de traio lá, esperando que tal, no outro dia vai vir um outro trem para te levar, não sei para onde, para você passar uma semana. Então, como a minha irmã era pequena, o que aconteceu? A minha mãe deu a minha irmã para uma amiga dela cuidar, crendo que ela vinha buscar. E a minha mãe foi com eu e meu irmão para o Ceará. A minha irmã ficou, essa mulher que pegou a minha irmã, deu ela para outra pessoa, e aí eu fiquei a vida inteira sem ver a minha irmã. Aí você olha e fala assim, algo trágico. Porque quando a gente olha esse tipo de situação, a gente vê que são coisas que nós não entendemos. E aí eu estou lá, morando em Fortaleza, aí de repente eu descubro aonde a minha irmã está. Minha irmã estava morando em Nova América, com a Deise, que a mãe da Deise tinha pego a minha irmã. A mãe da Deise parece que faleceu, e a Deise cuidou da minha irmã. E o que eu faço? Eu saindo do trabalho que eu trabalho, eu recebo o convite e eu venho para cá para conhecer a minha irmã. Mas no meu coração, no meu entendimento, assim, eu ia vir para morar onde? Na capital, cara, São Paulo. Eu queria morar em São Paulo. Quando eu voltei para conhecer a minha irmã me recebeu lá em São Paulo. E aí eu recebi a notícia no mesmo dia: olha, agora a gente vai pegar um ônibus e vai para Campinas, no interior. Eu falei, cara, eu vou para o interior? Então eu não entendi tudo, estava desconectado. Agora, quando eu vejo a minha vida hoje e olho para trás tudo aquilo que aconteceu, cada ponto da minha vida me trouxe até aqui. Eu não entendia esse quebra-cabeça e me trouxe até aqui. Assim como eu não entendo algumas coisas que acontecem na nossa vida, na minha vida, na nossa vida hoje, mas no futuro eu vou entender porque é que eu passei por algum tipo de situação. Porque as estações, ela vai montando o quadro da nossa vida. 7 horas da manhã, viu, Karen? Amém? E José passou por algumas estações na vida dele. Primeira estação que José passou, a estação da cisterna. Olha o que diz Gênesis 37, verso 23. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e jogaram numa cisterna vazia, ou seja, sem água. Pegaram José, irmão. Quando José recebe um recado do seu pai, vai ver aonde teus irmãos estão, e para que você me passe notícia do que eles estão fazendo. Lá longe, quando José vinha, o irmão dele falou: lá vem um sonhador. Lá vem um sonhador. O que a gente vai fazer com ele?
Vamos jogar ele numa cisterna. E uma cisterna, o que é uma cisterna? É um poço, irmão. Um lugar onde você não tem muito para onde ir. É um espaço pequeno de caminhar. Talvez você nessa manhã entrou aqui e está exatamente em uma cisterna como José estava. Mas eu quero dizer uma coisa para você: cisterna não é um lugar, é um lugar temporário que você possa estar passando, mas não é a sua habitação permanente, porque Deus tem algo maravilhoso para entregar para a tua vida. Uma lição muito cuidadosa que nós aprendemos é que você não deve nunca compartilhar os seus sonhos com pessoas que muitas vezes você acha, você acredita que vai te apoiar, mas essa pessoa vai fazer o seguinte: te colocar numa cisterna, vai atrapalhar os teus planos, vai atrapalhar os teus projetos. Aprenda uma coisa: a Bíblia diz que nós somos como árvore plantada junto ao ribeiro. E sabe como que é uma árvore é plantada junto ao ribeiro, irmão? Você cava uma cova, coloca a semente lá e deixa. Ninguém está sabendo o que está acontecendo. Se ninguém está sabendo o que está acontecendo, ninguém vai atrapalhar os teus sonhos. Ninguém vai atrapalhar a tua vida. O problema é quando a gente abre o bocão e começa a falar dos nossos sonhos para as pessoas erradas. José fez exatamente isso. Falou dos seus sonhos para as pessoas erradas. E aí o que acontece? Colocam José em uma cisterna. Preste atenção como a Bíblia narra a reação dos irmãos quando vê José. Olha o verso 18 do capítulo 37. Mas eles o viram de longe e antes que chegaram, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, dizia um ao outro. E agora? Vamos matá-lo, jogá-lo no poço e diremos que um animal selvagem o devorou. Cisterna representa um momento de aflição na nossa vida. Todos nós passaremos por isso, irmão. Paulo vai dizer o seguinte: que existe dias maus na nossa vida. Todos nós vamos passar por isso. Mas a questão é quando você, acho que você já deve ter lido a história de José, que apesar dele ter feito algo, ao meu ver, errado de contar os seus sonhos, José sabia que aqueles sonhos eram de Deus. E você não vê José reclamando. Não reclame do processo de Deus na sua vida. Processo é o meio que Deus usa para aperfeiçoar a sua vontade na nossa vida. Então não reclame do processo. Você não vê José reclamando do processo. Você não vê José dizendo: Deus, sabe, Deus me prometeu isso e aonde eu estou, numa cisterna. Só duvida dos sonhos de Deus aqueles que não têm a garantia que foi realmente Deus que colocou o sonho no seu coração. Porque se realmente você entende e você realmente ouviu a voz de Deus, de maneira nenhuma você vai duvidar daquilo que Deus tem para a sua vida. Você pode até estar numa cisterna, mas você sabe: Deus me prometeu, Deus me deu, Deus me prometeu. Bendito é o nome de Jesus. Segunda estação que José passou: casa. Agora, José, ele é vendido pelos seus irmãos aos amalequitas. No meio do trajeto, os amalequitas vendem ele de novo,
se eu não me engano, corre a outra tribo, ismaelitas. E aí José é vendido na praça do Egito, aonde se negociavam os escravos. Potifar vai lá, compra José, e agora José vai para uma outra estação, vai morar na casa de Potifar. Olha o que diz Gênesis 39, 2. O Senhor estava com José, e por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu Senhor. Mesmo você não chegando ainda no trajeto aonde Deus quer que você chegue, se você faz tudo com perfeição, se você faz tudo honrando ao Senhor, porque tudo aquilo que vem na nossa mão para fazer, a gente tem que fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Você está lá no seu trabalho, irmão? Você não gosta? Mas faça tudo o que você puder para fazer perfeito. Porque José, quando entrou na casa de Potifar, era só mais um. Era um que acabou de chegar e tinha menos privilégio do que os outros. Mas o que aconteceu? José começou a trabalhar e fazer as coisas perfeitas. Começou a colocar qualidade naquilo que ele tinha feito. Sabe qual é o problema dessa geração atual, irmão? Que é uma geração de pessoas medíocres. Que pessoas que acreditam que se tiver na média está bom. Pessoas que não faz um passo a mais. Se você é uma pessoa medíocre lá no teu trabalho, aonde você está, meu amado irmão, você nunca terá um lugar de destaque. Mas a Bíblia diz, se você faz, livro de Provérbios, esqueci qual é o provérbio, diz assim: você viste aquele que fez o seu trabalho com perfeição, ele será colocado diante dos reis. Então, quando você faz qualquer coisa com perfeição, você vai ser colocado automaticamente em lugares de destaque. Você sabe por que você está sempre na rabeira? Porque nós estamos sempre para trás. Por quê? Porque aquilo que a gente faz não é algo com excelência, não é algo que Deus quer com excelência. A Bíblia diz que José vai para a casa de Potifar, começa por baixo, mas tudo aquilo que ele faz com excelência. Você vai varrer o pátio, tudo bem. Ele varre, mas ele varre com excelência. Não, agora você vai para dentro de casa, você vai arrumar a sala com excelência. Agora, se você faz tudo o que você faz, você é uma pessoa mediana, meu irmão, você nunca terá um local de destaque. Aí a pessoa está 30 anos em uma empresa, todo mundo foi promovido. O cara que chegou muito antes, muito depois dele, já é chefe dele, e ele fala assim: por que eu não recebi nenhuma promoção? Porque você só faz o que tem que fazer, você só faz o básico, sabe? E Jesus Cristo, ele vai falar sobre isso. Ele diz: se você faz só aquilo que mandam te fazer, você é inútil, cara. Você é inútil. José é diferente, ele vai para uma estação chamada casa. A segunda estação da vida de José é na casa de Potifar, um senhor egípcio, que ele foi vendido como escravo. Casa é um lugar melhor do que cisterna, porém não é o ideal para José continuar, ele ainda era escravo. Para uma pessoa que está desempregada, entrar como ajudante de uma firma é melhor do que ele estar desempregado, mas ainda não é o lugar que Deus quer que você esteja. Ele tem algo maravilhoso, porque a Bíblia diz que Deus faz muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Mas você tem que fazer algo com excelência. Sabe, às vezes quando eu olho assim, vou me comparar, quando eu olho para
para a 8ª, onde eu sou pastor. Cara, eu fico feliz. Eu prego de manhã para uma turma, eu prego à noite para outra turma. Melhor, assim, entendam bem, numericamente falando, é melhor do que quando eu pregava lá em Vargem, que às vezes era 80 pessoas, às vezes era 60, às vezes era 100, às vezes era 30, é melhor. Sim ou não? Mas eu preciso continuar fazendo as coisas com excelência. Por quê? Porque eu tenho certeza que não é só isso que Deus tem para a nossa vida. Deus tem muito mais para a nossa vida. E a gente precisa, sabe, enxergar no futuro. Eu sempre digo assim, ó, todos nós, o Augusto Cury diz, que todos nós somos líderes da nossa própria história, da nossa própria vida. Amém? Então você é um líder. E o que é um líder? Eu falei esses dias para a equipe. O líder, ele é o quê? Ele é um viajante do tempo. Ele vai lá no futuro, Deus mostra para ele, porque olha o que Deus faz com José. 16 anos José tinha. Deus vai lá e mostra um sonho para ele lá no futuro, porque quando José ele vai assumir como governador do Egito, ele tem um sonho com 16 anos. Quando ele vai assumir como governador do Egito, ele tem 30 anos. Então quanto que dá? 14, né? É isso? 14 anos. Só que com 16 anos, o que é que Deus faz? Deus leva José ao futuro, a 16 anos na frente. Aí José vai lá e vai contar para os irmãos dele aquilo que Deus mostrou para ele 16 anos lá na frente. Só que José não consegue explicar direito. José não consegue dizer, olha, quando for 16 anos lá na frente, não, 14, né? Estou falando, eu estou vendo o pessoal todo aí, vocês não ajudam também, né, irmão? 14 anos lá na frente, ninguém me ajuda, irmão, deixa eu errar sozinho, né? Então 14 anos lá na frente, José chega e vai contar assim, olha, José poderia contar assim, ó, Deus vai me usar, porque há 14 anos lá na frente, vai acontecer isso, mas Deus vai me usar, mas José não soube contar. Então muitas vezes, irmão, Deus coloca o sonho no seu coração, que você vai lá na frente, aí você vai conta para qualquer um e a pessoa não entende. Não é nem que ela é má, ela não entende, ela vai tentar sabotar o teu plano, os teus sonhos. Por quê? Porque ela não quer que você se dê mal, ela não quer que você se frustre. Mas se Deus te deu uma visão de futuro, irmão, é porque Ele tem algo poderoso para a tua vida. Aí José vai lá no futuro e vem e conta. Então, todos nós como líderes, é exatamente isso. Nós somos o quê? Viajante do tempo. Nós somos sonhador. A gente, às vezes, você consegue enxergar coisas que nenhuma pessoa ao teu redor conseguiu enxergar, porque Deus mostrou para você. O único problema é que a gente não consegue contar muitas vezes aquilo que a gente viu de uma maneira clara para quem a gente está passando. Por quê? Porque só quem foi lá no futuro foi você. E aí, se você conta uma história que não é legal, as pessoas não vão entender e vão querer frustrar os teus sonhos. Então José, ele está ali o quê? A serviço de Potifar. Mas o que ele fala? Deus tem um plano na minha vida, e eu preciso fazer tudo aquilo, sabe, bem feito, para que as pessoas possam ver, porque que nem provérbio diz, aquele que faz as coisas com perfeição, serão colocados na mesa dos reis. Você quer sentar na mesa dos reis? Você quer ser alguém de destaque? Comece a fazendo aquilo que está na tua mão, de uma maneira excelente.
Deus não premia a mediocridade, Deus premia as coisas excelentes. Talvez seja por isso que muitos vão passar a vida inteira no mesmo cargo que está. Por quê? Porque só faz aquilo que tem que ser feito. Tem que ter uma visão de futuro. Esses dias eu estava até falando aí com o pessoal. Eu recebi uma gestora de uma, como é que fala? Do ANA, que é uma ONG, a gente pode chamar de ONG? Uma ONG que trabalha com criança. Me chamou, olha, eu gostaria que você fosse o pastor daqui, que você fizesse o serviço espiritual daqui, o serviço de capelania. Nós temos aqui, para você trabalhar, 480 crianças, fora os pais, e fora que a maioria dessas crianças tem 3 irmãos. Então você multiplica aí por baixo, a gente estava falando quase 1.000 e poucas pessoas. Aí tem também que eu quero que você dê assistência espiritual para quase 100 funcionários e 60 pessoal da terceira idade que está aqui. A gente está ensinando a mexer em banco, a fazer algumas coisas que a tecnologia vem, e a gente quer que você dê essa parte espiritual. Cara, eu fiquei somando assim, falei, de um dia para o nada, o meu cuidado pastoral saiu de 600, 500 e poucas, 600 aqui, com 100 lá na PM, com quase 2.000 lá. Falei, cara, aí Deus falou assim, no meu coração, você precisa enxergar. Talvez não esteja todo mundo dentro da igreja, mas é todo mundo que eu quero que esteja no céu. Não estou dizendo que 2.000 pessoas vai vir tudo para cá. Aí se vir, meu, gente, maravilha de Deus, mas está tudo bem. Você precisa enxergar. E aí o irmão falou assim, já tinha aparecido uma vez, uma oportunidade para um pastor, e ele falou que não. Por que não? Porque ele não conseguiu viajar no tempo que entender que o mais importante que a gente faz aqui não é prédio, né? Eu conversando com uma pessoa uma vez, ela falou para mim assim, pastor, é muito legal aquilo que você está fazendo, tipo, a pintura que você está fazendo, a reforma que você está fazendo, isso é muito legal, é muito importante, mas você não quer deixar um legado? E pensa o seguinte, que legado não é isso. Na semana que vem, tipo, quando você sair, no outro dia o pastor não vai gostar do preto, cinza elefante, irmão, não é preto. Não vai gostar do cinza elefante, vai pintar de rosa, e o teu legado no mês já foi desmontado todo. Então o que é legado? Legado é aquilo que você deixa no coração das pessoas. Legado é aquilo que você deixa na vida das pessoas. É isso. É isso. Que ele pode até não estar numa igreja. Esses dias aí eu vi, lembrando disso, a Antônia me mandou um podcast lá de um irmão que era da nossa igreja, né? Que fez parte do pessoal que saiu falando lá no podcast. Ele, tanto o cara que estava entrevistando, como a mulher lá, estava falando, olha, pastor Sandro e a irmã Antônia, eles mudaram a nossa vida, independente de onde eles estejam, o legado vai permanecer no coração das pessoas para sempre. Ô irmão, dá um glória aí, ajuda aí, minha garganta não está boa, e você não me ajuda, dá um glória, aplaude o Senhor então. Aleluia. Então a próxima estação da casa
de José é a casa, a estação na vida que as coisas parecem que vão melhorar, mas ainda não é o ideal. Parecia que ia melhorar a situação de José, mas ainda o que? Não era o ideal, não melhorou em nada a vida de José. A gente precisa aprender. Aí José está lá, trabalhando com excelência. Aí vem uma mulher, que segundo o Abílio Santana, bem antigo, não foi o diabo que entrou naquela mulher, foi a mulher que entrou no diabo. Ela começou a colocar os olhos em José. E uma coisa interessante, aprenda uma coisa interessante. Se você tem algo, se você carrega algo de Deus na tua vida, você pode ter certeza que o diabo vai levantar pessoas para que possa tentar tirar, porque o problema não era José, aquela mulher poderia adulterar com quem ela quisesse, a mulher de Potifar, mas ela escolheu José, sabe por quê? Porque José tinha algo de Deus na vida dele. Se José tivesse se entregado àquela mulher, ele simplesmente seria colocado de canto. O diabo, sabe, ele não quer você, ele quer aquilo que você carrega, que é a presença de Deus, que é a unção de Deus na tua vida, que é a graça do Espírito Santo, que é os dons espirituais. É isso que o diabo quer na tua vida. Aí a mulher quer deitar com José, ó, pá, vaza, corre daquela mulher. E a gente precisa aprender de uma vez por toda que o sim de Deus é uma bênção, o não de Deus é uma proteção, e a espera de Deus é o que? É uma preparação. José poderia estar confuso nessa história toda, mas José entendia que o sim de Deus é uma bênção. O não de Deus, quando Deus diz não para você, não é que Deus é um Deus carrasco, que Deus quer castrar o teu sonho, que Deus não quer deixar você fazer determinadas coisas. A palavra de Deus não é uma palavra de regra, é uma cerca que nos protege de nós não nos matarmos espiritualmente e perdermos a graça de Deus. Não é regra, irmão. O não de Deus é o que? É uma proteção. E a espera é uma preparação de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. Ele foi preso, por ele não querer sair com aquela mulher. A mulher inventou uma história muito grande, que eu acredito que nem o marido dela acreditou. Porque sabe, tem aquelas pessoas que alguém vai contar uma coisa para você e você fala assim, não, eu não acredito. José era um homem desse. A mulher foi falar, não, mas ele quis te... A vida de José falava por ele mesmo. Quem conhecia José sabia que ele não ia fazer aquilo. E Potifar conhecia, tanto que ele conhecia que a Bíblia diz que ele entregou a chave da casa dele. Ele falou, você pode fazer o que você quiser, só não toca na minha mulher. Mas pode fazer o que você quiser, que aí você manda e desmanda. Quando a mulher veio com a história que José estava querendo violentá-la, Potifar não acreditou, senão ele tinha mandado matar. Mas para ele abafar o caso, falar assim, para o pessoal não achar que eu sou corno, o que eu vou fazer? Mandou prender José ali na prisão de Faraó. E o que José faz? Por quê? Porque quem tem Deus e tem a consciência que Deus tem uns planos na vida dele, aonde ele estiver, ele faz com excelência. Eu trabalhei, o meu primeiro emprego aqui em Campinas foi na Indisa aqui. E eu via, a Indisa eu trabalhava na parte de tornearia, torno mecânico. Tinha os tornos, tinha uma parte lá que era furadeira, tinha uma parte de retífica. E aí eu via quando o pessoal era transferido de setor, eles não gostavam. E aí a qualidade do serviço dele refletia naquilo que ele não gostava. Ficava ruim.
Eles não conseguiam entender que era uma oportunidade que estavam dando para ele, dele se destacar. Porque eu vejo assim, alguém que os melhores gerentes que existe numa empresa, eu acredito que é aquele que conhece todo o processo. Ele conhece aonde chega o material, aquilo que faz no torno com o material, faz uma peça, aquilo que faz na furadeira, aquilo que faz no CNC, até a peça estar completa. E aí o que ele faz? Ele faz o melhor. José não se aborreceu com isso. Ele foi para a casa de Potifar, e na casa de Potifar a Bíblia diz o seguinte: ou melhor, foi para a prisão, e na prisão José foi o quê? O melhor. Ele não foi colocado de um dia para o outro assim, agora, a partir de hoje, não. Ele foi lá. E assim, a gente de vez em quando vê, quando chega alguém primeiro, por último em algum lugar, o serviço pior é dado para aquele que começou. É assim não? Ou é o melhor? É o pior. Os mais velhos vai folgar. Eu quero que José chega lá, o chefe da cela fala: você vai lavar o banheiro. José vai lá, deixa o banheiro daquele jeito. E você vai limpar também a cela. José vai lá aí. Por quê? Porque aqueles que estão em Deus, em Cristo, tudo aquilo que eles fazem com perfeição, independente. Aí eu quero ver parece que o carcereiro passa e começa a ver aquele menino trabalhando ali no cárcere, na prisão. Porque parece que não, que você acha que ninguém está vendo, mas as pessoas, elas observam de uma maneira silenciosa aquilo que nós estamos fazendo. Amém? Parece que não. Um dia eu estava na padaria tomando café, e aí eu tomo café, venho para cá. Aí quando eu olho, o irmão me manda uma foto que ele está passando e tira uma foto minha e manda para mim. Te vi na padaria, hein, pastor? Ninguém está vendo. Ou melhor, você acha que ninguém está vendo, mas alguém está, olhando. E se você acha que lá na tua empresa que ninguém está vendo, mas alguém está lá, olhando. Olhando se você vai dormir no banheiro. Já trabalhou com alguém assim? Fala assim: vou no banheiro ali. E aí ele vai lá, tranca a porta lá e me acabou o cara. Sai com a cara tudo inchada. Estava dormindo no banheiro. Ele acha que ninguém viu. Mas as pessoas dizem o quê? Estão vendo. E José está ali trabalhando, fazendo tudo com qualidade. O carcereiro passa ali, dá uma olhadinha para lá, um dia vê José limpando, outro dia, irmão, vamos lá, quero revisão de cela, quero olhar todas as celas. Aí ele entra em todas as celas, banheiro sujo, cela suja lá, e ele entra na cela de José lá, aquela cisterna que estava ali, aquela louça que estava amarela, toda branquinha, o piso limpo. Aí o que ele faz? Fala assim: José, vem aqui no meu gabinete, vou mandar você vir aqui no meu gabinete, aqui na minha sala. Está aqui a chave do presídio. A partir de hoje, você vai ser chefe do PCC aqui. Você vai comandar o PCC, o Comando Vermelho. Vai comandar todo mundo aqui. A partir daquele momento, por José fazer algo com qualidade, ele se torna o quê? Um líder. Alguém está vendo aquilo lá. Lembra que sempre que eu falo? Aquele que faz o trabalho com excelência será colocado
na mesa dos reis. Ele é colocado agora. A próxima estação é o cárcere. Verso 20 do capítulo 39. Pegou José e o lançou na prisão, onde ficaram os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu, fazendo o seu melhor. A verdade é que as respostas que José pensava que estava atrasado, talvez José olhava aquilo lá e falava assim: mas e o sonho de Deus? E as coisas de Deus? E aquilo que eu tive sonho, aquilo que Deus colocou no meu coração? Porque de vez em quando vem uma dúvida no nosso coração: será que eu sou chamado para ser pastor mesmo? Será que eu sou chamado para ser líder mesmo? Será que eu sou chamado para fazer aquilo? Vem essa dúvida no nosso coração, irmão. Mas se Deus chamou e você realmente ouviu a voz de Deus e não a voz dos homens, irmão, só confia. José talvez estivesse pensando que as promessas estavam atrasadas, mas na realidade estava o quê? Rendendo juro. Porque quando Deus, Ele abençoa na nossa vida, Ele abençoa de uma forma abundante, irmão. Você soca, até transbordar. As bênçãos de Deus, enquanto não chega, ela rende juro. E quando vem, ela vem de uma maneira surpreendente. De repente, José está ali. Acontece algo lá no palácio. Faraó tem um sonho. Tem dois sonhos na realidade. E ele fica confuso, angustiado. Porque é assim, irmão. Se você é um sonhador e alguém está criticando teu sonho, está tentando atrasar o teu lado para que você não consiga, deixa eu falar uma coisa para você. Vai chegar um dia que eles vão sentar perto de você e falar assim: como é que você conseguiu fazer tudo que você conseguiu fazer? Explica para mim. Como é que, sabe, parece que foi tão rápido a sua ascensão. Parece para você. Porque para mim, José talvez fale, durou 14 anos. O meu rápido durou 14 anos. O faraó tem um sonho, ninguém consegue desvendar, e alguém fala para ele assim: olha, tem um rapaz lá embaixo, que ele é de Deus. Tudo que aquele cara põe a mão, acontece. E eu tive um sonho e ele revelou meu sonho. Aí Faraó diz assim: então chama ele aqui. Vão lá, chama José. José faz a barba, coloca uma roupa nova. E agora José vai para uma última estação, que é a estação onde Deus quer te colocar. Ele vai para a corte do rei. Agora ele vai governar. Porque aqueles que fazem as coisas com excelência serão colocados na mesa dos reis. Você quer estar nos lugares importantes, irmão? Comece a fazer as coisas com excelência. Gênesis capítulo 41, verso 46 diz: tinha 30 anos quando começou a servir na corte de Faraó, o rei de Egito. Depois de sair da presença de Faraó, José foi inspecionar toda a terra de Egito. José chega na corte, ele atravessa a estação da cisterna, ele atravessa a estação do cárcere, ele agora representa uma nova história na vida dele. O que aprendemos com José? O que aprendemos com esse homem? Que ele tinha uma mente para governar e um coração para servir. A mente de José era uma mente de quem governa, mas o coração dele era um coração de quem serve. E geralmente muitas pessoas querem governar, mas eles não querem servir. Você sabe, os melhores líderes, irmão, são aqueles que aprendem a servir. Aí eles vão governar, eles têm uma mente para governar. A minha mente não é uma mente de ser governado por alguém. Eu tenho uma mente para governar, mas o coração dele é um coração de servo. É a história de Jesus. Jesus tinha uma mente para governar, mas o coração dele era o quê? Era para servir.
E como é que era que Jesus exemplificou a liderança? Toalha e bacia. Era o jeito que Jesus governava. Então não desperdice nenhuma das suas crises ou estação, porque tesouros estão escondidos em cada fase da nossa vida. Então não desperdice, não reclame, não diga que Deus te esqueceu. Existe um tesouro ali representado, guardado em cada lugar, em cada crise, em cada momento, em cada estação da tua vida. O palácio é um templo de realização dos sonhos. Eu tenho certeza, amados, que vai chegar um momento que eu vou celebrar com você os sonhos que Deus colocou no teu coração antes de você me conhecer. Eu quero celebrar. Aleluia! A abundância é um teste ainda mais duro do que a escassez. Na estação do palácio e no tempo de prosperidade, a aprovação ela continua, mas agora serve para revelar como ficou o coração. Deus vai te abençoar, e quando Ele vai abençoar a sua vida, vai ser um tempo maravilhoso, vai ser algo extraordinário. Mas saiba uma coisa: você vai estar na estação aonde Deus vai sondar o teu coração. Ah, você viu aquele que me ajudou? Agora ele está lá, está na roça comigo. Deus vai sondar o teu coração. Na época da abundância, José poderia simplesmente falar assim: não, vou ficar aqui e cuidar somente do povo do Egito. Mas o que José faz? Vou cuidar de todo mundo. Vou cuidar do povo do Egito, vou cuidar das outras nações, e principalmente eu vou cuidar daqueles que não acreditaram no meu sonho. José cuidou dos seus irmãos, irmão, daqueles que não acreditaram no sonho. Fique de pé. Eu não sei qual que é a estação que você está vivendo, mas José teve algumas certezas, e eu quero que você tenha essa certeza. Hebreus capítulo 11, verso 22 diz: foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito, e deu ordem sobre os que deveria ser feito com o seu corpo. A maneira que José enfrentou e reagiu à estação da vida fizeram com que ele não se tornasse uma pessoa amarga e tivesse uma história de abundância. José tinha alguma certeza na sua vida. A primeira certeza que eu quero que você tenha na sua vida que José teve: que Deus está com você em cada estação da sua vida. Cada estação que José passou, José sabia que Deus estava com ele. Amém? Segunda certeza que José tinha, que nós devemos ter, que nós fomos chamados para servir, independente das estações. Se está ruim, a gente serve melhor ainda. Se está bom, a gente serve. Por quê? Porque tudo é por Ele, tudo é para a glória dEle. A certeza que José tinha e que ele compartilha conosco hoje é que independente, nós fomos servidos para servir, independente da estação que nós estamos passando. A sua estação não deve trazer uma amargura dentro do seu coração, deve te deixar livre para mostrar que existe um Deus em cada estação. Terceira certeza: Deus é especialista em transformar caos em bênção. Caos em bênção. Fecha teus olhos, faça a sua oração com Ele. Eu não sei qual é a estação que você está passando, mas uma coisa eu sei: Deus vai te abençoar. Aleluia. Matar os teus sonhos
sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção, um som de ousadia, um som de conquista, um som de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, um som de ousadia, um som de conquista, um som de multiplicação. Pai, em nome de Jesus, Senhor, independente, ó Deus, da estação em que a tua igreja possa estar passando, em que o teu povo possa estar passando, uma certeza que nós temos, ó Pai, é que o Senhor está conosco em cada uma delas. Pai, que o Senhor possa fortalecer a tua igreja, que o Senhor possa fortalecer o teu povo, meu Pai. Senhor, nessa manhã, ó Deus, é uma manhã, ó Deus, aonde eu sinto que o teu Espírito Santo quer revelar ou quer renovar os nossos sonhos, Pai. E que o diabo, que as estações, elas não vão nos impedir de viver os teus sonhos para a nossa vida. Que o Senhor continue abençoando cada um de nós. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja. Que o Senhor continue abençoando o teu povo. Que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. O Espírito Santo, renova nesta manhã, Senhor. Renova, Senhor. Aleluia. 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 Diga: recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Que você tenha um domingo extraordinário, cheio das bênçãos do Senhor, meditando nesta mensagem que foi lançada sobre o seu coração. Em cada uma das estações, José se manteve o mesmo. Em cada uma das estações, ele se manteve íntegro, reto e se desviando do mal. É isso que nós, como igreja de Cristo, desejamos sobre a tua vida. E que o grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça salvadora e libertadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam conosco, não apenas hoje, mas para todo sempre. Você que crê diz amém. Vai em paz, aplauda ao Senhor, glorifique a Ele.